perceberam que ontem eu não me apresentei? Vocês perceberam? Não falei meu nome, não falei de onde eu vim, quem eu sou, que normalmente a gente faz isso no primeiro dia, não é? Mas eu intencionalmente deixei para fazer hoje, porque hoje é o dia, é o momento que eu reservo, assim, um momentinho para fazer uma propaganda especial aqui. Bom, alguns já devem saber propaganda do que eu vou fazer. Vocês sabem do que eu vou fazer propaganda? Se vocês não sabem, é porque eu realmente preciso fazer minha propaganda. Bom, meu nome é Faíla Tomé, eu sou psicóloga há 14 anos e sou casada há 13 anos, vamos completar 13 agora, 14 anos. Sou mãe da Alice, de 8 anos, e do Benício, de 3 anos, que, por sinal, para aqueles que me ouviram falando ontem, ele está um pouco melhor hoje. A doença, né, essa doencinha chata, demora uns 5 dias para sarar, então tá cheio de bolhazinha na boca, pé e mão, mas é só chato assim, né? A criança fica enjoada e a gente sofre porque não tem o que fazer, tem só que esperar passar. Mas está bem, graças a Deus, não estamos ainda mais aliviados. Eu falei ontem, o mesmo Deus que está aqui conosco está lá em casa com eles e está fazendo a sua obra maravilhosamente bem. E, além de tudo isso, tem um trabalho especial que eu realizo que mora dentro do meu coração. Alguém aqui sabe qual é? Agora eu tô feliz. Então, nós já temos quase, vamos agora em junho para 2 anos de programa. Nós temos um programa na TV Conectados, chamado Programa Só para Mulheres. Levanta a mão aqui quem já assistiu. Opa! Agora eu vou fazer uma outra pergunta. Levanta a mão aqui quem é inscrito no canal. Você vê que já diminuiu uma quantidade grande. A gente precisa dessa ajuda. Bom, o Programa Só para Mulheres, ele nasceu de um sonho nosso. Um sonho que a gente tinha de levar um projeto onde se conversam sobre todos os assuntos do universo feminino com as mulheres. E justo no meio da pandemia, onde a gente não podia reunir nas igrejas, não podia trocar experiências, não podia conversar, não podia estar junto presencialmente, o nosso sonho nasceu. Eu digo nosso porque primeiro, antes de ser meu sonho, com certeza era um sonho de Deus, e depois compartilhado também com a Raquel, que apresenta o programa comigo. Ele é um programa que vai falar sobre todas as áreas do universo. Quem já assistiu aqui, gosta? Pode falar na minha cara que não gosta, né? Eu acho pouco provável. Já aprenderam alguma coisa no programa? Então a gente prepara temas com muito carinho, a gente fala desde criação de filho, autoestima, temperamento. É programa só para mulheres. Mas e aí, mulheres, vocês acham que os homens, se assistissem, se beneficiariam? Opa, acho que isso foi um convite à assistência masculina. Algum homem aqui que já assistiu concorda? Pastor, concorda? Então, os homens estão convidados a assistirem. É óbvio que ele tem mais uma linguagem do universo feminino. E por que a gente foca? Fala, por que não na família? Por que para a mulher? Por que esse evento não foi chamado de... Apesar que nós temos famílias, homens e mulheres aqui hoje, não temos? Por que esse é um encontro para mulheres e não para famílias? Podia ser também, podia? Mas qual é a grande questão da mulher dentro da família? Qual é o papel da mulher dentro da família? É pequeno? Vamos fazer um pequeno exercício de pensamento aqui. O dia que o filho acorda meio mal-humorado, irritado, né, chutando porta, assim, sabe? A casa consegue andar normalmente? Consegue, né? Certo, dificuldade, mas consegue. O dia que o pai não está muito legal, que está assim, naqueles dias meio chatinho e tal, a casa ainda assim consegue andar? Mais ou menos? E o dia que a mãe acorda virada? A casa fica normal? O dia que a mãe já sai do quarto assim, já sai bufando, né? Tudo melhor nessa casa? Eu sei que vocês nunca disseram isso, né? Não? Imagina, né? Tudo melhor nessa casa?
depois que nos tornamos mães, somos o esteio emocional do nosso lar. Aí fala, mas isso não é justo. Bom, eu não estou aqui para dizer o que é justo, o que não é justo. Eu estou aqui para contar o que é. Somos ou não somos o esteio emocional do nosso lar? Quando a mulher está emocionalmente adoecida, ela tem a capacidade de adoecer o quê? A casa toda. Então nós precisamos de forças umas para as outras. Mas naturalmente o mundo feminino é de muita união, de muito afeto umas com as outras, de muito companheirismo. É assim, não é? É, sim. Não botei muita fé. Naturalmente o universo feminino ele é um pouquinho mais cheio de competição do masculino, não é? Quem fala mal das mulheres são os homens? Não. Em geral, são as próprias mulheres. Certo? Então, qual a ideia? Que nós, mulheres cristãs, temos que estar unidas em um propósito. Nós não precisamos de uma ideologia, nós não precisamos de um movimento, nós não precisamos de nada lá de fora. Não precisamos de nada que venha de fora e nos una. Nós já temos um grande objetivo de união, que é sermos mulheres cristãs. E Cristo já é o suficiente para ser a cola que une as mulheres num único propósito, que junta, que agrega, que edifica famílias e mulheres a crescerem, a se apoiarem mutuamente e aumentarem cada vez mais a força. Bom, eu tenho um aviso antes da gente falar sobre o tema. Eu tenho um pequeno aviso. Não sei se vocês repararam que, apesar de ser um encontro de mulheres, as mulheres gentilmente cederam um tempo especial para os homens. Vocês perceberam isso? Vocês viram, homens? Tem no nosso cronograma um horário especial só para vocês nessa tarde. Quem veio? Nossa! Tem uma pessoa que veio. Obrigada por fazer com você só. A gente vai conversar bastante aqui. Vou perguntar de novo. Qual homem corajoso virá no período da tarde para conversar comigo? Opa, já está melhorando. Assim, diminuir espontânea vontade, né? Uma coisa impressionante. Mas vocês vão gostar do que eu vou fazer. Vai ser bem interessante. E por isso que eu vou falar isso agora, antes da mensagem, porque eu quero que vocês prestem, igual professora, prestem bastante atenção para vocês não errarem no que eu vou pedir. Então eu tenho dois papeizinhos aqui, dois tipos de papel, tá? E eu vou entregar para vocês vão dar um jeito aí de na hora do almoço e tudo mais, se virar para preencher e devolver, ok? Então eu vou entregar um papel para os homens e um papel para as mulheres. No papel que eu vou entregar para os homens, vai estar escrito assim: o que eu gostaria que elas soubessem. Se quiser falar, mas eu sou jovem, sou um rapaz, jovem, adolescente, eu não sou casado, posso preencher? Pode, você preenche com que ela é mulher, sua mãe, sua irmã, namorada, amiga, o que você gostaria que ela no geral, não específico, tá? Então não vai ter nome, não vai ter idade, não vai ter discriminação de nenhuma forma que eu saiba quem escreveu. Então não vai discriminar ou descrever quem foi que me disse. Só vai ter a diferença dos papéis de homens e mulheres. Então os homens, vocês vão preencher o seguinte: o que eu gostaria que ela soubesse? Eu gostaria que ela pensasse ser mais paciente. Ou eu gostaria que... Enfim, N situações. Pode colocar a situação e me devolve. Para as mulheres, a mesma coisa. Eu vou pegar um papel para as mulheres, tá? Esse tem mais pressa, porque o programa de vocês é amanhã de manhã, mulheres. Dos homens é agora à tarde. Então eu preciso mesmo que vocês se esforcem em preencher. Combinado? O papel está escrito assim: eu gostaria que ele soubesse. Ele pode ser marido, pode ser pai, pode ser amigo, pode ser o irmão. Ele. O que você gostaria que ele soubesse? Que eles, homens, soubessem. Para que eu pudesse conversar. Vocês não vão estar aqui para sentar com os homens para conversar, mas eu estarei. Então eu preciso saber o que vocês gostariam que eles soubessem. Combinado? Então o papelzinho vai estar aqui. Depois no final a gente entrega. E até depois do almoço eu preciso que vocês me entreguem para eu organizar a programação da tarde e a de amanhã de manhã. Tá?
Eu já tenho a programação pronta, mas eu preciso complementar com o conteúdo que vocês vão me trazer. Combinado? Qualquer dúvida, depois vocês me perguntam. E aí a gente pensa o seguinte, ontem nós começamos falando sobre o florescimento, sobre a felicidade, sobre como é que a gente conquista a felicidade, o que é a verdadeira felicidade. E hoje a gente vai continuar esse tema um pouquinho diferente. É possível encontrar felicidade, bem-estar, mesmo nesse mundo, contanto que a gente entenda o que de fato é a felicidade, como a gente falou ontem. Né? E a gente precisa de algumas coisas, algumas prioridades. Então, para que o nosso jardim, a gente está falando muito em florescimento, em flores, em felicidade, em jardim. Para que o nosso jardim esteja cada vez mais bonito, nós precisamos de alguns pontos. Primeiro, o que diz em Efésios 6:10, ele vai falar sobre algo que seria como se fosse uma regra diária e contínua da palavra de Deus. Então, nós precisamos da água que vem da palavra de Deus para manter o nosso jardim. Assim a palavra vai encharcar toda a flor, todo o jardim, vai deixá-lo viçoso e bonito. Nós precisamos também de adubo, adubar sem cessar com as nossas orações, intercessões e gratidão. Encontramos as referências em Isaías 5:16 e Efésios 6:18. Precisamos também da comunhão, que ela seja ininterrupta, onde Deus possa conduzir de fato os nossos pensamentos, as nossas decisões e ainda lhe darmos atenção. Precisamos também de banhar no sol, toda planta precisa de sol, não precisa? Então o sol seria a adoração, o louvor, as nossas ofertas, a adoração. Quer por palavras, ações, canções, nosso sorriso reflete o quão gratos somos a Ele por nos permitir existir para o seu louvor. Podemos enfrentar a neve ou a geada que queimarão nossas pétalas, chuva excessiva que leve a terra de entre as nossas raízes e até mesmo raio e granizo que possam nos queimar e murchar por um tempo. Nem sempre será primavera, nem sempre o sol nos dará seu calor, mas com esta pequena e constante disciplina espiritual do jardineiro, estaremos preparados para dar-lhe flores com toda a beleza, colorido e perfume. E ele disse que sempre estará conosco. Bom, lindo essa imagem de um jardim, de flores, do florescimento. Mas a gente não pode esquecer que nessa terra, como diz o ditado, nem tudo são flores. E aí, Faila, quando tudo vai bem, eu consigo continuar crescendo, florescendo, dando a minha beleza ao mundo, a minha beleza interior, a minha maturidade. E quando a coisa não vai bem? Quando de repente tudo começa a desandar? Quando de repente as provas são mais difíceis do que eu imagino que posso suportar? Como é que eu faço para não ceder ao desânimo e ao vitimismo? Como é que eu faço para buscar o jardineiro de fato e pedir que ele me ajude? Como é que eu faço para sobreviver àqueles invernos que parecem que não vão ter fim nunca mais? E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Nós vamos falar sobre como florescer em meio à dor. O autor S.C. Lewis, ele diz uma frase que ficou gravada no meu coração durante muito tempo. Ele diz o seguinte: Deus sussurra para nós em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita em nossa dor. Ela é o seu megafone para despertar o mundo surdo. E aí, quando a dor chega? Quero contar uma história para vocês hoje que eu tenho certeza que todos vocês conhecem. Mas a Bíblia é de uma infindável riqueza que não importa quantas vezes a gente escute, ouça, leia, aprenda com as histórias bíblicas, sempre vai ter alguma coisa que a gente pode aprender. É ou não é? E diz que até pela eternidade a gente vai continuar aprendendo e entendendo a riqueza das mensagens contidas na Bíblia. Quero contar para vocês de uma reunião. De uma reunião que teve no céu, o que você está fazendo aqui? Aí ele falou: olha, eu estava dando uma voltinha lá na terra. E aí Deus olhou e falou assim: como é que você está aqui para conversar? O que você está querendo dizer com isso? Pois é, eu estava dando uma
fiel? Você viu como Jó me ama? Você viu como Jó obedece os meus mandamentos e luta todos os dias para ser uma pessoa boa? É claro que sim. Mas tem um negocinho aqui que está me incomodando. Sendo o homem mais rico do Oriente, tendo tudo que ele tem, não é difícil de amar, né? Ele é o seu favorito, você dá tudo que ele quer, você dá tudo que ele precisa, não é difícil de amar. O que Satanás quis dizer com isso? Não existe amor sem interesse. Jó é interesseiro. Não existe ninguém no mundo que consiga te amar só por você ser Deus. As pessoas te amam porque você faz alguma coisa. E Deus usou Jó, sem Jó saber, coitado, como advogado. Bom, vai ser minha testemunha, sem saber. Vai passar por uma aprovação. Deus olhou e falou: eu conheço o coração de Jó. Eu sei quem é meu servo. E eu sei o que eu estou fazendo aqui. Ele olhou para Satanás e falou: vai lá, tira o que preciso for dele. E aí a gente vai ver o que vai acontecer. Ai, nossa, imagina essa ordem, só de pensar já me deu um arrepio assim. Imagina Deus conversando lá e fala assim: tira tudo da Faína, pode tirar tudo dela. Será que a gente está pronto? Será que a gente está pronto para isso? Uma coisa que é muito comum atualmente em algumas ideologias, religiões, teologias, é de mostrar que depois que nós nos tornamos cristãos, nós somos imunes a certos tipos de problemas, sofrimentos, miséria, que nós, como cristãos, temos que exigir a bênção do Senhor e ter tudo o que nós precisamos. Vocês já ouviram isso? Muito, não foi? É assim que funciona? Nós, depois que nos tornamos cristãos, estamos imunes aos sofrimentos do mundo. Bem assim, não. Talvez até o contrário. Nossa vida não será imune a desafios, dores, lutas. O inimigo anda ao derredor fugindo como? Por que o inimigo anda ao derredor fugindo como um leão? Vocês já pararam para pensar nessa expressão? O que ele já falou? Abocanha, morde, mata, rasga no meio? Também, mas tem uma outra estratégia dele andar ao derredor. Ele podia só ficar sentadinho ameaçando, não podia? Por que ele anda ao derredor? Quando a presa é cercada pelo leão, e o leão faz barulho aqui, faz barulho ali, faz barulho lá, faz barulho ao redor dela, a presa fica extremamente confusa e perturbada. Ela não morre porque ela foi fraca, porque ela correu pouco. Em geral, ela morre, ela perde o confronto porque ela se confunde. Ela não sabe. Tem grito aqui, tem grito ali, tem grito lá, está rugindo em tudo quanto é lado, ele não sabe se tem um leão, se tem 10, quantos vão atacar. Fica tão paralisado que ele trava. A hora que a presa trava, o que o leão faz? Que leão mais michuruca. Mas é isso, vocês entenderam. Mas o que acontece? O inimigo tem feito barulho ou não tem feito barulho nas nossas vidas? Ele está em um lugar só, e tem lugares que a gente está imune ao barulho que ele faz, é isso? Ele está fazendo barulho em todos os lugares, de todos os lados, em todas as frentes. E ele não aparece, em geral, assim, com toda a sua magnitude. Ele sempre vem ali, misturado com as coisas boas. Não é? Tem uma coisinha boa e tem uma coisa no meio. Tem uma coisa que é mais ou menos duvidosa, tem uma outra coisa. Ou seja, ele vai rugindo, ele vai bramindo, ele vai nos confundindo. Antes que a gente fale um pouco mais de Jó, é preciso entender que Jó era um sujeito que estava sujeito aos mesmos sofrimentos que o ímpio. Ou seja, o justo sofre tanto quanto o ímpio. Certo ou não? Certo. Nós estamos no mundo, estamos sujeitos ao mesmo sofrimento que as pessoas que não conhecem a Deus, que não acreditam em Deus. Muitas vezes a gente fica, assim como Jó, né, questionou algumas vezes: Senhor, mas por que eu faço tudo certo e, né, um dia parece que vem mais sofrimento, no dia seguinte parece que vai acalmar, vem mais coisa? Bom, entenda, o justo está sujeito aos mesmos sofrimentos que o ímpio. Na jornada da
da vida, a gente enfrenta algumas questões que são meio difíceis de explicar. Como, por exemplo, como que a gente concilia a vida de Jó, que era irrepreensível, com um sofrimento atroz? Como que a gente concilia a oração intensa com o silêncio de Deus muitas vezes? Como é que a gente concilia o amor de Deus e a sua permissão para que Satanás nos aflija? São perguntas difíceis de serem respondidas. Se não houvesse o fator fé, dificilmente a gente conseguiria responder isso aqui. Mas o amor de Deus não nos coloca numa redoma de vidro, numa estufa espiritual. Nós ainda não chegamos no céu. Então a jornada aqui vai ser difícil, estreita e de fato com muitos espinhos. E um terceiro ponto aqui, que os problemas que nos afligem, em geral, não chegam sozinhos. Já perceberam isso? Tiveram essa sensação? Eles não pegam 100 para a gente resolver um de cada vez. Não, agora vamos resolver esse, agora vem aquele. Agora... Teve época na vida que vocês já imaginaram que sentiram assim, que os problemas vieram todos ao mesmo tempo? Já passaram por isso? Quando você olha para o lado, você fala assim, para onde é que eu vou primeiro? O que eu faço primeiro? E tudo ao mesmo tempo. Vem um, vem outro, aí é família, aí é saúde, aí é trabalho, aí é igreja. E vem quando você fala, Senhor, não dou conta, não dou conta. E aí vamos lembrar o que foi que aconteceu na vida de Jó. Qual foi a primeira coisa que o inimigo atacou na vida de Jó? O que foi? Os bens. Então, Jó era... Desligado para você. Jó era o homem mais rico do Oriente, daquela região dele, certo? De repente, o que foi que aconteceu? Vocês lembram? Engraçado que vocês olharem o texto lá de Jó, são dois versículos, né? 2 versículos ele estava na ruína. Em 2 versículos, o que ele levou a vida toda construindo, acabou. Então veio um bando deram os caldeus, os outros lá que já não mais muito bem, mas deram tudo, queimaram tudo, destruíram tudo, foi assim, arrasou, estava na lona, no chão, perdeu tudo, absolutamente tudo que ele tinha dos bens. Isso deixou ele triste? Gente, vamos lá, calma aí, vamos entender o negócio. Vocês hoje perdem absolutamente tudo que vocês levaram a vida toda construindo, vocês não vão ficar tristes? Sim, Jó ficou triste. Ele ficou preocupado, os funcionários dele que estavam lá também morreram, então aquilo deixou o coração dele triste, tá? Mas aí veio algo pior. Jó era um pai excepcional. Isso mostra num detalhe, um versículo que mostra qual era o tipo de paternidade de Jó. Primeiro que ele tinha 10 filhos. Quem aqui tem 10 filhos? Ninguém tem 10 filhos aqui não. Mas quem aqui tem famílias que... Tem gente que está no caminho aí ainda, né? Está chegando lá. Mas quem tem família com muitos irmãos? As gerações anteriores tinham. É fácil coordenar 10 filhos? É fácil que depois da vida adulta eles sejam todos amigos? Não é fácil. Não é fácil. Ainda mais sendo de uma família muito rica. Você imagina que tenha disputa de dinheiro, que tenha problema, um querendo tomar o império do outro querendo passar a perna no outro. Não era fácil. Só que a Bíblia diz que eles eram todos amigos. Onde um fazia um banquete, todos estavam. Onde um ia, todos eram convidados. Eles estavam sempre juntos. Era um relacionamento muito bonito. E isso, em parte, é a responsabilidade do pai. Ajudar os filhos a crescerem sem essa disputa, sem essa competitividade, onde todos estavam bem. E aí tinha outra coisa muito bonita que Jó fazia. Quando eles estavam lá nas festas, nas reuniões e tudo mais, o que ele fazia depois? Ele orava por eles, ele fazia sacrifício, ele orava e falava assim, vai que meus filhos pecaram. Vamos garantir aqui, vamos fazer sacrifício, acordava de madrugada para orar. Você imagina que o homem mais rico devia ter uma agenda bastante ocupada, né? Correria, mas a prioridade de Jó era os seus filhos. E os filhos estavam todos juntos. E aí, o que aconteceu com os filhos? Aos 4 cantos da casa,
desabaram, você imagina a situação, você imagina a cena, e ele perdeu de uma vez só todos os filhos. E não, provavelmente não eram só filhos, noras, genros, agregados, netos, perdeu tudo, toda a sua família. Queria ler com vocês. Seus bens mais preciosos eram os filhos, zelavam por eles, eram amigos, fazia sacrifício em favor deles, sempre tinha tempo para eles. Muitos homens trabalham com grande determinação para acumular riqueza e até conseguem, mas não lutam com a mesma garra pela salvação dos seus filhos. Chegam ao topo da fama e largam os filhos no vale do fracasso. Na Bíblia nós temos alguns exemplos. Um grande guerreiro que foi maravilhoso, que teve uma jornada incrível, mas que foi um pai bastante complicado. Quem é esse? Davi. Davi permitiu que sua casa tivesse abuso, violência, intriga, morte, vingança. Foi um guerreiro excepcional, lutou muito, mas como pai, deixou a desejar. Outro exemplo, o sacerdote, né? Eli, de fato, amou mais seus filhos do que a Deus e pagou muito caro. Todos pagaram muito caro por aquilo. A arca foi levada, enfim, foi uma desgraça. Talvez agora eu estou falando com pessoas que não tenham perdido seus filhos para a morte. Talvez alguns de vocês mais velhos nunca tenham, talvez alguns tenham tido a experiência de ter filhos que foram para a sepultura. Mas talvez eu esteja falando aqui com uma audiência que esteja preocupada porque seus filhos não estão na morte, mas estão no mundo. Foram criados com tanto amor, com tanto carinho e acabaram se tornando jovens rebeldes, ingratos, irreverentes, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. A mídia, as músicas, o relativismo moral, a busca por prazeres egoístas, tudo tem seduzido muitos nossos jovens. E talvez agora o seu coração esteja aflito, não porque seu filho tenha morrido, mas talvez porque você sinta que está perdendo, ou que seu filho, seus netos, alguém da sua família esteja sendo levado por essa onda, levado pelo mundo, por ter perdido para o mundo. Talvez você esteja sentindo um pouquinho da dor de Jó. Mas, depois de sofrer tudo isso, é muito ou pouco? Muito. Aí, lá estava a reunião de novo, os anjos de novo, Deus olhou e falou assim: aqui de novo, Satanás? O que é? Ele falou: então, eu estava andando lá pela terra. Aí eles falaram: você viu meu servo Jó? Aí ele falou: eu vi. Olha que eu vi. Mas é o seguinte, o ser humano funciona da seguinte forma: cada um luta pela sua própria pele, cada um salva a sua própria pele. Aconteceu tudo isso, mas ele está em pacto. É claro que ele vai te amar. Não aconteceu nada com ele. O inimigo não é de brincadeira, né? Ele é mentiroso, ele é cruel, ele é sagaz, ele vai assim a ponto de... Deus falou assim: não é por isso que ele me ama, não é por isso que ele me ama. Claro, mas como é que a gente vai saber, né? Como é que a gente vai saber? Mas então faz o seguinte: pode tocar na vida dele, mas não tira a vida dele, mas pode tocar na vida dele. Você imagina a alegria que isso deve ter dado no coração de Satanás? Ele deve ter voltado exultante, falar: agora sim. Por quê? Porque Satanás de fato não acredita que existe esse tipo de amor. Ele não tem esse amor, ele não conhece esse amor. Então ele tinha certeza absoluta que dali para frente ele ia provar a teoria dele. Ninguém pode amar a Deus só por Deus ser Deus. A gente só ama a Deus porque Deus faz alguma coisa. O mundo é assim, a vida é assim, o universo é assim, e eu vou provar isso. E o que ele fez com Jó? Deu uma pedrinha no rio de Jó. Ele tocou numa doença que foi do dedão do pé até cair nos cabelos, até o couro cabeludo. Mas assim, se você ler, era horrível. Não vou nem ficar escrevendo aqui, mas ele tinha chagas abertas, feridas abertas, apodrecidas. A sua pele não sabia mais o que era pele, o que era podridão. Aquilo fedia, aquilo
Foi pro lixão, foi lá na beira do lixão, ficar lá se coçando com o quê? Com caco. Vocês imaginam? Ele chegava a se morder. Alguns historiadores dizem que chegava a morder as próprias feridas para conseguir sentir algum alívio. E naquele momento ele olhava e falou assim: para que eu nasci? E a Bíblia não relata quanto tempo isso passou. Mas não foi um dia, 2 dias. Por quê? Porque ele relata que só os amigos que vieram ficaram 7 dias em silêncio com ele, fora mais da metade do texto do livro de Jó, discurso. Então você imagina o tempo que aqueles amigos passaram falando. Você imagina que aquilo foram dias e noites de muita angústia, de muita dor, de muito sofrimento, dor incessante. Dor incessante. Então nesse meu pequeno episódio de dor, onde eu estava no hospital com a crise renal, é uma dor que não passa, assim, né? É uma dor contínua. E aí, naquele momento, eu pensei mesmo, eu falei: você já imaginou Jó, dia e noite, assim, sem ter onde se encostar? Ele não tinha hospital, não tinha tratamento, não tinha nada que fizesse passar. A gente fica meio perturbado quando está com dor, já perceberam isso? Nossa cabeça não raciocina direito quando a gente está com dor. E ele com dor dia e noite. Aí vem a querida esposa dele, e ela fala o que para ele? Ela chegou lá no lixão, olhou para ele e falou: tá aí ainda, filho? Olha só o que você virou. Vamos lembrar que a gente sempre fala da esposa de Jó como se ela fosse uma monstra, né? Uma crápula, cruel. Mas vamos pensar. Ela tinha tudo que ele tinha, ela tinha. Tudo que ele perdeu, ela perdeu. Ela também perdeu família, também perdeu 10 filhos, também perdeu netos, também perdeu todas as riquezas, também perdeu sua casa e perdeu seu marido, que estava ali, pior que um cachorro sardento. Pior, porque as pessoas amaldiçoavam, cuspiam, passavam perto e xingavam. Então ela perdeu tudo que ela tinha. É fácil a gente olhar daqui e dizer assim: nossa, que mulher mais complicada essa, né? Pois é, nosso marido às vezes perde emprego, muda a situação financeira, a gente já está reclamando. Imagina, perde tudo, absolutamente tudo. Aí ela olhou para ele e falou o quê? Amaldiçoa por Deus e morre, acaba com esse sofrimento. E ele olhou para ela e falou assim: você não sabe o que a gente está dizendo. Tudo de bom que ele deu, você aceitou. Agora o ruim, na hora do ruim, você quer que eu amaldiçoe Deus e morra? Você não sabe o que você está dizendo. E vocês já perceberam que ele perdeu os filhos, perdeu as riquezas, perdeu tudo, mas ele não perdeu a esposa? Perceberam isso? Por quê? Por que o inimigo não tirou a esposa dele? Não estava no contrato, mantém a esposa. O inimigo não tirou a esposa dele? Porque muitas vezes para o inimigo, uma esposa infiel aos princípios é muito mais útil do que não ter esposa. Quando nós, mulheres, podemos ser instrumentos na mão do inimigo. O inimigo sabia que ela seria muito mais útil para ele viva do que morta. Que ela ia ter muito mais influência, ela poderia ter muito mais influência sobre a cabeça dele enquanto viva do que se ele tivesse perdido ela. Então nós, mulheres, temos que saber que com as nossas próprias mãos a gente ajuda Deus a construir a casa. Mas que também com as nossas próprias mãos a gente pode o quê? Derrubar a casa todinha. Então Deus não tirou, o inimigo não tirou a mulher de Jó, porque para ele era mais útil que ela tivesse ali. Mas ainda assim, ele não caiu na sedução, porque é uma tentação dela falando: amaldiçoa teu Deus e morre. Eu acho que deve ser isso mesmo que eu tenho que fazer, porque eu não aguento mais. A esposa dele não suportou a opressão, se revoltou contra o marido e contra Deus. Ela desistiu de Deus, do casamento, e isso no momento em que ele mais precisava dela. Estava acostumada ao sucesso e não suportou os momentos de crise. Muitos casais enfrentam o mesmo problema. Quando a crise chega, o casamento é abalado. A situação financeira, o luto, as doenças. A infidelidade está sempre à espreita. Alguém de fora sempre disposto a ser o consolo e a amizade que não é mais encontrado no lar. Então eu estou falando da história de Jó, que é
multiplicada a milésima potência em tudo, mas eu quero que a gente sempre lembre que essas coisas podem acontecer na nossa vida. Tem ou não tem, quando a gente está com um problema, sempre alguém disposto fora a ser amigo, a ser conselheiro, a dar aquele ombro amigo? Tem ou não tem uns enviados do inimigo desse? Para todo mundo? Tem. A infidelidade conjugal, ela pode ser essa infidelidade nos relacionamentos, mas pode ser infidelidade espiritual, pode ser infidelidade nos momentos de crise financeira. Existem vários tipos. E pode ser que eu esteja falando aqui para pessoas que estão passando por conflitos e por problemas no seu relacionamento, que estejam pensando assim: será que vale a pena, Senhor, continuar lutando? São tantos anos de luta, tantos anos batalhando, será que vale a pena? Eu estou tão cansado. Talvez você já esteja exausto de clamar a Deus por uma solução, para que os conflitos cessem, para que a paz reine no seu lar. Talvez tenha a sensação de estar lutando sozinho, com o coração ferido, magoado, gastando os seus últimos recursos emocionais antes de finalmente jogar a toalha. Ou até mesmo, posso estar falando para casais que possam ter se deixado levar para a frieza, continuando apenas sobrevivendo, vendo os dias passar sem vontade de viver, sem esperança de que algo possa melhorar. Talvez essa seja a sua condição, talvez seja a condição de pessoas que você ama muito, já está querendo jogar a toalha e falar: olha, não sei, eu não sei mais o que fazer, não sei mais como resolver, não tenho sozinho, não estou sozinho. Bom, e por último, o que mais Deus tocou na vida de Jó? Nossa, já foi tudo, não foi? Não, esquecemos juntos os amigos. Oh, galerinha bacana, não? Oh, interessante. Mas também não vamos só olhar o lado ruim dos amigos. Vocês imaginem que você faz parte de um círculo social da elite financeira do Estado, né? Da região, vocês são parte da elite financeira. E, de repente, você perdeu tudo. Não só tudo, como agora você parece um cachorro sarmento no meio do lixão. Fedendo, doente, irreconhecível, horrível. E os amigos, que eram muito ricos, famosos, poderosos na região, falaram: bom, vamos lá ver se a gente dá uma força para Jó. E eles foram. E chegaram lá, eles choraram, porque eles olharam para Jó e falaram assim: nossa. Não tinha, né, WhatsApp para mandar foto, para saber como estava o amigo, não tinha Facebook, Instagram para compartilhar. Eles colocaram a mão na cabeça, eles fizeram toda aquela movimentação e se compadeceram. Eles falaram: essa situação está pior do que a gente imaginava. E aí o que eles fizeram? 7 dias, gente. Eles eram amigos, não eram amigas, né? Se não tem amigas, eu aposto que não ia ficar 7 dias em silêncio. Vamos lá, mulherada. Vocês iam ficar 7 dias em silêncio com alguém? Não, galera, eram amigos, meninos. Eles ficaram 7 dias ali juntos, em silêncio, jejuando, se compadecendo. Até que quem começa a falar? Jó começa a falar. Aí chega um ponto que ele abre a boca dele e fala assim: eu não aguento mais, eu não sei porque minha mãe me amamentou, devia ter vindo no parto, seria mais feliz, tudo estaria melhor se eu tivesse morrido. E fez todo o discurso dele de desespero. E aí o primeiro amigo que fala, eu deixei a minha Bíblia ali, mas eu acho que eu lembro, né? O primeiro amigo que abre a boca e fala assim: ó, eu sei o que eu vou te falar, vai te deixar meio nervoso. Começa assim, também fala. Também começa. Você sabe como vai me deixar nervoso, por que você vai falar? E ele fala assim: veja bem, então, você já viu o justo ser castigado? Só é castigado quem merece o castigo. Não foram essas palavras, são palavras mais pomposas, mas foi exatamente isso que ele quis dizer. Só é castigado quem merece. Caramba, você está precisando de apoio. A primeira coisa que teu amigo te diz é assim: você deve ter feito uma besteira muito grande para estar pagando isso aí. Meu pai do céu, Jó de fato era um homem muito paciente. Porque se fosse um de nós, já ia levantar assim: fora, vai, já não basta que eu sou
mais pomposo que o outro, uma falação sem fim. O que acontece com os amigos dele? Eles não eram más pessoas, mas eles tinham na mente deles a teologia errada, equivocada, de que de fato nós recebemos aquilo que merecemos. Então, se eu sou bom, eu mereço coisas boas, se eu sou ruim, eu mereço coisas ruins. É assim que funciona nesse mundo? Não é assim que funciona nesse mundo. Não é essa teologia, não é isso que acontece. Então, ele foi difamado, ele foi xingado de inúmeras coisas. Inúmeras coisas. Então, você é um adulto? Não, não sou. Então, você é ladrão? Não, não sou. Então, você é isso, você é aquilo, xingado das piores coisas que podem acontecer. Como que isso pode ter acontecido nas nossas vidas? Espero que nenhum de nós tenha amigos do jeitinho de Jó, mas pode ser que na nossa vida a gente já tenha sido caluniado, difamado, aberto o nosso coração para pessoas que a gente confiava muito, contado os nossos segredos e de repente a gente se arrependeu porque aquela pessoa não era quem ela parecia ser, saiu espalhando para todo mundo, difamou, falou mal da nossa honra, falou mal da nossa vida. Quantas vezes já passamos por situações assim, onde nossa honra foi questionada, onde nós somos caluniados, enfrentamos falsas acusações, pessoas íntimas da nossa confiança se voltarem contra nós e nos ferirem profundamente com palavras, humilhando e ferindo de diversas formas, colocando nossa família e até nosso casamento em risco por conta de fofocas e falsas acusações contra os outros. Ou contra os outros, não, contra nós, desculpe. Quantas vezes a gente já viu problemas assim, confusões que se deram por causa de fofocas, que se deram por causa de acusações levianas, que depois a pessoa veio dizer, mas não era bem assim, só que depois o estrago já tinha sido feito. Quantas vezes talvez a nossa vida já passou por situações de a gente chegar a ponto de falar, não confio mais em ninguém, agora meu coração se fechou porque parece que ninguém mais é confiável. Nessa história de Jó, ele estava falido, doente, enlutado, abandonado, caluniado. Vocês conseguem imaginar, sinceramente, um cenário pior? Tem alguma coisa que podia ser pior do que isso? Acho que nem o cinema, nem na ficção científica conseguiu trazer uma situação mais completamente horrorosa do que essa. É ou não é? Não tem nada que fosse pior. A Bíblia não relata quanto tempo passou por esse vale escuro, mas relata que ele não ficou em silêncio. Eu queria falar isso aqui para vocês hoje. Ele não se conformou com o fracasso, ele não jogou a toalha e abandonou, ele não engoliu o veneno da dor, ele desabafou. Muitas pessoas, quando são encurraladas pelo sofrimento, elas se escondem em uma caverna de autopiedade, engolem seu veneno, engolem a sua tristeza, são intoxicadas pela mágoa, aquela água cheirosinha que a gente falou ontem, não foi? O cheirinho do ovo que a gente falou ontem. Ao cometerem um desatino, um delito, ao errarem um pecado vergonhoso ou crime, ao invés de confessarem seus pecados e correrem para Deus, correm de Deus. Ao invés de vomitar o veneno, engolem o veneno. Nós temos aqui a diferença entre Pedro e Judas. Pedro negou, Judas traiu. Pedro se arrependeu e Judas se entregou ao remorso. O arrependimento é a volta para Deus, o remorso é a fuga de Deus. O arrependimento é vomitar o veneno, o remorso é engolir o veneno. O arrependimento é sinal de vida e remorso é o caminho para a morte. Pedro foi restaurado e Judas suicidou-se. Nós estamos aqui falando da história de Jó, onde Jó não tinha do que se arrepender e pedir perdão. Mas nós podemos bater no peito como Jó e falar assim, Senhor, eu não sei o que está acontecendo. Nós falhamos muitas vezes. E o que nós fazemos depois das nossas falhas é que vai mudar a nossa situação. Nós podemos, como Pedro, pedir perdão, falar com Deus, abrir o nosso coração, ou como Judas, que foi afogado pelo seu próprio veneno, que foi afogado pelo remorso e acabou perdido. E é tão lindo perceber que Deus não proíbe a gente de falar sobre as nossas dores. Deus diz assim, passa por tudo e passa por tudo quietinho. É isso que Ele fala? Ele não proíbe, Ele quer que a gente fale, Ele quer que a gente
desabafe, Ele quer que a gente converse com Ele, Ele quer que a gente questione, que a gente pergunte, que a gente fale: Senhor, eu não sei o que está acontecendo, Senhor, me diz, me ajuda, me mostra, fala comigo. E Ele encoraja, assim como Ele encorajou Elias na caverna. Quando Ele falou para Elias: Elias, o que você está fazendo aqui? Vocês lembram da resposta? Ah, Senhor, mas eu estou sozinha. Deus olhou para mim e falou: não. De novo, o que você está fazendo aqui? Me conta de verdade, o que está passando no seu coração. Deus sabe ou não sabe o que está no nosso coração? Ele precisa que a gente fale? Ele não precisa. Mas Ele quer, porque falar é cura, falar é transformador, falar com Deus, ajoelhar, abrir nosso coração, questionar, chorar, pedir, suplicar para que Deus continue na nossa vida. Isso é cura. Jó foi um homem paciente, mas em nenhum momento disse que Jó ficou em silêncio. Jó desabafou, questionou, perguntou. E Deus ama aqueles que perguntam, que conversam, que falam com Ele. Ama ainda mais, ama todos nós, mas Ele ama esse ato de nós nos aproximarmos dEle, de nós conversarmos com Ele. Jó não negou a Deus em momento nenhum, mas ele perguntou: Senhor, o que é que está acontecendo? Por quê? Ele não amaldiçoou a Deus, mas ele conversou com Deus. Bom, mas se a história terminasse aqui, nós teremos esperança para a nossa vida? Seria o quê? Terrível. Mas não terminou aqui. Graças ao Deus maravilhoso que nós temos, a história não terminou aqui. Tudo que Satanás tentou destruir da família de Jó, Deus restaurou. O diabo sim tem poder, mas Deus é o Todo-Poderoso. Satanás só pode ir até onde Deus permite que ele vá, nem um centímetro a mais. Primeiro, Satanás tentou afastar Jó de Deus através do sofrimento, mas o sofrimento fez o quê? Aproximou ainda mais. Segundo, ele tentou mostrar a Jó que Deus não era onipotente, que não era misericordioso, que não queria tirá-lo daquela situação. Mas Jó se curvou à soberania de quem? De Deus. Terceiro, Satanás tentou azedar o coração de Jó com mágoas em relação aos seus amigos. Mas Jó espremeu essa ferida e passou a orar pelos seus amigos, perdoando-os completamente. O que desencadeou o processo de cura e de restauração de Jó foi o fato de ele parar de reclamar e começar a orar. No momento em que ele começou a conversar com Deus, não só para reclamar, mas para orar pelos amigos, orar pela restauração, orar por si, pela sua família, o seu processo de cura começou a acontecer. Ninguém pode orar e guardar mágoa no coração ao mesmo tempo. Onde não há perdão, não há cura. Onde há amor, não há espaço para trevas e ressentimento. O diabo não sabe amar. Ele não tolera a luz. Onde Deus lança a luz, o diabo precisa bater em retirada. Satanás pode tentar atacar nossa vida de diversas formas possíveis, mas Deus é o nosso escudo, Ele está nos cercando, sempre para nos proteger e nos resgatar. Alguns aprendizados que a gente pode tirar disso aqui. Não há crise que Deus não possa reverter. Tem alguma coisa que para Deus é impossível? Tudo que parecia insolúvel aos olhos humanos, parecia que tinha saída para Jó? Parecia? Podre, meio apodrecido, pobre, abandonado, sozinho. Mas para Deus alguma coisa é impossível? Nós precisamos conhecer a Deus de uma forma profunda e pessoal. Jó falou o quê? Meus olhos te viam, mas agora? Não, ao contrário. Vocês estão acordados. Eu só ouvia falar, mas agora meus olhos te veem. Ou seja, não é a fé do meu pai, do meu amigo, do meu irmão, da minha igreja, é a minha fé. Agora eu sei quem você é. Agora eu estou com você e sei que você está comigo. Os planos de Deus não podem ser frustrados, independente do que o inimigo faça. Nada vai fazer com que os planos de Deus deem errado.
O inimigo pode ou não pode? Não pode atrapalhar os planos de Deus. Não pode fazer com que dê errado. Nós precisamos conhecer a nós mesmos para que então nós possamos conhecer a Deus plenamente. Conhecer a Deus para que também possamos conhecer a nós mesmos. E olhamos para nós e falamos assim, como Jó falou. Jó sabia que ele não tinha feito nada de errado, que ele era justo, que ele estava certo. Mas quando ele viu a Deus e conversou com Deus, e Deus respondeu, não respondeu diretamente nenhuma das perguntas dele. Mas quando Deus falou para ele, escuta aqui, Jó, você estava comigo quando eu pus os fundamentos do mundo? Você sabe quantas, sei lá, listras tem uma zebra? Você sabe quantos cabelos tinha na sua cabeça? Você sabe quantas células se compõem? Quantas estrelas tem no céu? Você sabe? Jó chegou a um ponto e olhou e falou assim, eu sou indigno. Ele reconheceu novamente a sua dependência de Deus para tudo. E aí Deus restaurou. Restaurou o quê? Uma coisa ou outra de Jó? Tudo. Ele era rico, ele ficou o quê? Mais rico ainda. Ele estava doente, ele ficou o quê? 100% curado. Ele deu outro casamento para ele, foi? O que ele fez? Ele resgatou aquela ingrata lá, resgatou a ingrata, resgatou o coração dela, salvou e restaurou o casamento. E eles tiveram o quê? Filhos e filhas. Restaurou também as suas amizades. E restaurou também, talvez na nossa vida, porque a experiência de Jó está aí, para que a gente possa aprender, para que a gente possa crescer. As crises surgem na nossa vida inesperadamente, independente do que eu faça, existem sofrimentos que vão aparecer na nossa vida de qualquer jeito. Satanás sempre está espreitando e rondando a nossa família. A gente lembra que a ação do inimigo é limitada por Deus. E que Deus é soberano e poderoso para transformar tragédias em bênçãos. Antes da gente concluir, eu quero que os irmãos abram os inários de vocês. 1, 2, 3, 9. Vocês muitos já devem conhecer a história desse hino, conhecem? Qual é o hino 239? Sou feliz com Jesus. Os irmãos conhecem a história desse hino? Sim? Ela é bonita ou não? Triste também, não é? Rapidamente vou contar a história desse hino para os irmãos. Esse hino foi escrito por Horatio Spafford. Ele era um advogado muito rico, muito famoso em Chicago. Pronto, sou feliz com Jesus, vida boa, advogado, tem dinheiro, tem posses, tem uma família linda, é cristão. Escreve o hino, sou feliz com Jesus. Mas não foi bem isso que aconteceu. Aconteceu que no ano de 1870, Ana e Horatio tinham um filho chamado Horatio também, e 3 filhas, chamadas Annie, Meg e Bess. Mais tarde teria uma outra filha chamada Taneta. Nesse ano, seu filho de 4 anos morreu em consequência de uma febre muito forte. E aí a família sofreu seu primeiro impacto. 9 de outubro de 1871 aconteceu um dos maiores incêndios da história de Chicago, nos Estados Unidos. Esse incêndio matou 250 pessoas, deixaram quase 90 mil pessoas desabrigadas. O Rachel perdeu tudo que ele tinha. Mas ainda assim, teve uma grande crise financeira, ainda assim ele foi ajudar, ele, sua esposa, sua família, foram ajudar os desabrigados, os que tinham perdido mais do que eles. E eles trabalharam muito, porque o incêndio destruiu 1/3 da cidade. Eles ajudaram por 2 anos as vítimas a restaurarem suas vidas. O Rachel era amigo de um evangelista chamado Moody, que provavelmente vocês já devem ter ouvido falar. Ele morava em Chicago e eles decidiram ir para a Europa, iam todos para a Europa, para uma cruzada evangelística. Toda a família viajou para Nova York para daí pegar um navio. Aconteceu um problema e o Rachel teve que ficar mais tempo nos Estados Unidos. Ele mandou sua esposa e suas 4 filhas de navio. E o que aconteceu no meio dessa viagem? O navio afundou. Muitas pessoas faleceram naquele acidente. A esposa dele sobreviveu, chegou na Europa e mandou um telegrama.
Qual era a mensagem do telegrama? Viva, porém só. Imagine a dor de receber um telegrama sabendo que você perdeu, que tinha perdido um filho, já tinha perdido suas coisas e você perdeu suas quatro filhas. E aí naquele momento ele pegou o navio e foi encontrar com a esposa. Não era tudo rápido como agora, né? Dias de viagem, 4 horinhas daqui para minha casa, e eu resolvo o problema, estou lá com minha família, estou ajudando, estou vendo o que acontece. Eram dias e dias de navio. Quando ele passou pelo local onde tinha acontecido o acidente, ele foi avisado. Ele foi avisado pela tripulação que aquele era o local onde ele tinha perdido suas 4 filhas. E é impossível não se emocionar quando a gente pensa nisso. Uma pessoa que perdeu boa parte da sua família, suas filhas preciosas, estava numa situação olhando aquele mar que tinha acabado há poucos dias de engolir suas filhas. E ele simplesmente compõe um dos hinos mais lindos que a gente pode conhecer. Como diz a letra do hino: sou feliz com Jesus. O Rachel não foi movido pela revolta, pela dor, pela irritação. Ele foi movido pelo quê? Pela paz. Já no começo do hino ele disse: paz a mais doce. Quem olha aquele momento onde você perdeu seus filhos e olha e fala assim: tenho paz, sou feliz com Jesus. Eu sei que esse hino foi escrito num momento de muita dor, mas ao mesmo tempo um momento em que ele pôde sentir o conforto e a paz que está acima de todo entendimento humano, que só Cristo pode dar. Deixe-nos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Pode ser que você esteja passando por momentos muito difíceis na sua vida. Momentos de lutas, momentos onde a sua paz foi tirada, momentos onde você está sentindo tenso, angustiado, deprimido, sem vontade de pensar no futuro, sem vontade de entender o que está acontecendo. Mas eu sei que Deus tem a restauração, Ele tem a solução, Ele tem a paz. E como Ele devolveu a paz para o coração desse pai, como Ele devolveu a paz para a vida de Jó, Ele quer devolver para cada um de nós essa paz, florescer no nosso coração. E eu gostaria que, enquanto a gente canta esse hino, que nós cantássemos de todo o nosso coração, de fato, pensando e refletindo na letra desse hino. E eu gostaria que as mulheres que quiserem entregar novamente seu coração a Cristo, reconhecer que precisam dessa paz que só Deus nos dá, que venham aqui à frente para que possamos orar juntas, pedindo para que Deus restaure a paz no nosso coração. Vamos cantar o hino Sou Feliz com Jesus.